Eu saúdo a amada igreja com a paz do Senhor. Eu convido os irmãos para abrirem suas Bíblias juntamente comigo em Mateus, capítulo 9. Evangelho de Mateus, capítulo 9. Louvado seja Deus. Evangelho de Mateus, capítulo de número 9. Vamos ler a partir do versículo de número 35. Está escrito o seguinte: eu saúdo a amada igreja com a paz do Senhor. É motivo de grande alegria estar aqui, mas também de grande responsabilidade, né? E percorria Jesus todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas deles, e pregando o evangelho do reino, e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. E vendo a multidão, teve grande compaixão deles, porque andavam desgarrados e errantes, como ovelhas que não têm pastor. Então disse aos seus discípulos: a seara é realmente grande, mas poucos são os ceifeiros. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande mais ceifeiros para a sua seara. Os irmãos podem se sentar. Meus irmãos, eu gostaria de falar aqui em poucos minutos como eu cheguei na igreja, né? Eu já tive aqui testemunhando após um acidente que quase custou a minha vida, mas hoje eu não quero sair da palavra, mas em poucos minutos eu gostaria de falar da situação a qual eu cheguei na igreja. Sendo um culto de missões, eu acredito que vai ser um despertar para os irmãos anunciarem a palavra de Deus. No meu interior eu tinha parentes da Assembleia de Deus que já tinham evangelizado para mim, palavras simples, de homens muito simples. Pela situação que eu me encontrava, aquelas palavras ficaram marcadas dentro de mim. Mas ir para um culto interno era uma luta, era uma briga. Até batia aquele desejo de ir, mas só dava para ficar entre uma estrada carroçal e o templo da Assembleia e ouvir os louvores, até ler o texto inicial do culto, mas aí tinha um bar a poucos metros daquela humilde congregação e ia para o bar, né? Ainda muito jovem, eu via os meus parentes saindo ali da localidade de Guajiru, alguns conhecem, para realizar cultos campal, como a gente chama, né? Na localidade de Jardim do Meio. Quando era mais distante, era para uma localidade por nome Casa de Telha, que já fica entre a localidade de Guajiru e o rio Silpé, já vindo para os lados do Pecém. E a gente fazia chacota dos irmãos 3 horas da tarde, quando era para a Casa de Telha, que é mais distante, é um distrito lá de Paracuru, já mais distante. Eles já iam de terno e nós ficávamos fazendo chacota, comparando os irmãos com aquele pássaro que anda alto, né? Não sabia que um dia a gente ia fazer parte desse exército. Eu, pelo menos, permaneci. Outros irmãos de sangue até confessaram, mas não foram avante. Mas aquele jovem que assistia até os louvores, o texto inicial, tinha ouvido já alguns parentes falar da palavra de Deus, ia de mal a pior, como escreveu Paulo ao seu filho na fé, Timóteo. Aí chegou a idade já de 35 anos e tinha aquela lenda que o mundo iria se acabar do ano de 99 na virada para o ano 2000, ou seja, não ia ter esse milênio ao qual nós estamos vivendo, não ia ter um novo século.
E a gente tinha essa certeza. Eu me lembro que eu jogava dominó com meus parentes, dia 30 de dezembro do ano de 1999, e eu lembro que eu falei para eles: hoje é a última vez que eu estou jogando dominó com vocês. Mas não era que ia morrer, tirar a própria vida, apesar de uma vez ter passado essa loucura de ceifar a própria vida, mas era com a certeza que o mundo ia mesmo se acabar à meia-noite, como todo mundo lá tinha uma certeza. E não tinha costume de, na virada do ano, como chama, meus irmãos, eu estar em casa com meu pai e minha mãe. E naquela data eu estava em casa. E passou a virada, queima de fogo, e o mundo não se acabou. Aí eu disse: antes se acabou não, então agora eu vou para ali. Sendo que essa viagem que eu fui, irmão, o mundo ia se acabando, era para mim. Já por volta de 4 horas, um parente de 2º grau, por causa de outro problema que eu acho que eu tive com o sogro dele, ele me botou no chão como um leão feroz pega um animal para saciar a sua fome. E se não fosse um tio casado com a irmã do meu pai ter soqueado aquele jovem, eu teria partido, ou seja, o mundo teria se acabado para mim. Mas ali na madrugada mesmo, eu cheguei em casa procurando algo lá, e a minha mãe perguntou o que era, e eu disse que não era nada, o homem do mundo mente mesmo. E ela disse que já sabia, porque ela tinha sentido algo que eu ia e não voltava. Aí eu disse: eu não acredito. Ela disse: foi, e eu sei o que você está procurando. Aí eu disse: pois já que eu não posso voltar para aquele ambiente, eu também não fico mais aqui. Quando o dia amanheceu, não estou mais nesse lugar. Só que eu não tenho dinheiro. Ela disse: eu tenho. Aí me deu lá um valor, e eu saí para a pista, como a gente chama, que é aquela estrada de asfalto que liga o posto da rodoviária estadual à sede de Paracuru. Encontrei uns colegas que iam para a praia, tudo embriagado, quiseram saber o que tinha acontecido, e eu disse que não sabia. Resumindo, peguei o primeiro ônibus. Quando chegou na localidade de Crotar, que fica ali na entrada, quem vai para Pentecoste, lado esquerdo, direita, Paracuru, eu lembro que me veio uma lembrança daquela cena, e veio um ódio, quando eu vejo aquela cena de Nick Cruz, com aquele rosto que ele se transforma, o personagem que faz ali Nick Cruz do filme A Cruz e o Punhal. Eu lembro do tamanho do ódio que vinha dentro de mim, e com uma coisa na mente, que voltaria naquele lugar para fazer algo que ia agradar o diabo, né? Só que eu vim para a casa do meu irmão de sangue, e a minha cunhada já tinha aceitado a Cristo com os irmãos ali da Barra, pastor Edmilson, irmã Marisa, irmã Liliane, outros irmãos que já estavam semeando a palavra ali naquele lugar. E eu tinha tomado conhecimento, mas eu achava que era brincadeira. Quando eu cheguei lá, me instalei aqui, eu quero pular o que ainda aconteceu em 2 dias ali pelas praias, mas no dia 3 eu saí para procurar trabalho, e não encontrava, tudo muito difícil. Aí o que acontece? Eu disse que queria ir em casa para falar para minha mãe que nunca mais ela ia me ver daquele jeito. Sendo que isso que eu estou falando era após o dia 5 de janeiro. Foi rápido, irmão. Deus agiu rápido na minha vida, e os irmãos também. Eu já tinha aceitado a Cristo. Eu fui para um grupo familiar, foi uma luta para ir, dizendo que não tinha roupa, dizendo que o cabelo estava grande, parecido ali com o texto de Lucas capítulo 9, desculpa para tudo, eu quero sepultar meu pai, me despedir dos que estão na minha casa, ou seja, o homem tem desculpa para tudo. Mas até que ela me levou, e eu fui, cheguei ali, tinha aqueles irmãos, ainda me lembro daquele ambiente, já ia começar o grupo familiar, e eu olhei e vi na liderança um jovem, que na época tinha até apelido de meninozinho. Desculpa aí, pastor Edmilson, estou entregando o senhor, né? Por ser muito jovem, blusa por dentro, mas muito organizado ali nas palavras. E após os irmãos testemunharem, ia passar a fila de pregação do pastor Glauco. No final, após a fila de pregação,
veio o apelo. Se estas palavras tocaram em alguém que está sofrendo sem Deus no mundo, sendo massacrado pelo diabo, não se acovarde, aceite a Jesus como Senhor e Salvador de sua vida. E naquela hora ali só tinha eu de incrédulo, né, que a palavra é essa mesmo. Eu levantei as mãos e ali, se os irmãos não lembram, mas eu lembro, os irmãos se abraçaram, chorando. E eu me lembro de uma irmã que chegou e me abordou: como é seu nome, irmão? Já me chamou de irmão. Aí eu disse: meu nome é Chagas. Você é o Chagas, tio do Marcelinho? Eu disse: sou eu mesmo. Ela disse: irmão, é o irmão Chagas, que nós estamos orando por ele há tempo. É ele aqui, irmãos. Aí era que os irmãos ficaram alegres mesmo, irmão. Ou seja, faz-me lembrar a importância da oração de Atos capítulo 12, quando o apóstolo Pedro estava preso e a igreja orando por ele, intercedendo, e foi um anjo, libertou o apóstolo da prisão, e ele veio bater naquela casa onde os irmãos estavam reunidos. Assim o Senhor fez na minha vida. Através da oração dos irmãos eu vim aceitar a Cristo ali em um local onde os irmãos estavam orando por mim. E veio lutas logo no início, a enfermidade da minha mãe, não tinha trabalho, não tinha nada, mas a palavra daqueles irmãos era sempre uma palavra de convicção. Uma certa vez eu falei que ia voltar para lá e ter os mesmos trabalhos por lá, e a pessoa que me orientou, uma das pessoas que me orientaram, além do pastor Edmilson, evangelista Cláudio, disse: se você for, os irmãos vão lá lhe evangelizar, vão lhe buscar alguma coisa, ninguém vai lhe abandonar. O seu testemunho é muito forte. Se você ficar só, o inimigo vai se aproveitar e não pode você voltar para a mesma situação a qual você se encontrava. Uma certa vez eu até falei: se eu voltar para lá, não tem como os irmãos ir me procurar, porque lá também tem uma igreja, várias, tem uma que o nome é muito bonito. Ela disse: o nome é bonito, mas não tem a palavra que tem na Moriá. O seu lugar é aqui, já que Deus lhe trouxe, é para você continuar aqui. E veio a congregação da Barra do Ceará, ali eu ouvi muitas palavras, por exemplo, que não me esqueço. O pastor Edmilson pregou baseado em Apocalipse 3:23, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei, e ele comigo. E durante aquela mensagem foi pregado que Jesus, ele é educado, ele bate na porta, o diabo é que chega arrebentando. Aí veio João capítulo 10, versículo 10, o ladrão veio senão a matar, a roubar e a destruir, mas Jesus veio para que tenham vida e a tenham em abundância. Aquela igreja ali tinha culto de missões, onde eu ouvi muitas pregações importantes, e aqui eu entro na mensagem, por exemplo, de irmão que chegou ali para medir forças com a gente contra o inimigo de nossas almas, e chegou a pregar que Deus não chama capacitados, mas capacita aqueles que chamam. O Pai planeja, o Espírito Santo, o Pai planeja, o Filho executa e o Espírito Santo aplica os resultados. Citava a Bíblia, por exemplo, Juízes 7:3, os covardes e medrosos volte. Citava 2 Timóteo 1:7, porque Deus não nos chamou, aliás, porque Deus não nos deu um espírito de covardia, mas de poder. Mas muitos irmãos que pregavam com convicção, com força, que a gente tinha uma certeza de um grande futuro na obra de Deus. Eu não digo nem aqui na nossa igreja, que não é exclusiva, mas já que ele veio era para ter permanecido, não permaneceu. É aqui, meus amados, onde eu vejo 3 situações que pode fracassar alguém que não tem uma verdadeira convicção do que é a caminhada cristã, do que é a palavra de Deus, do que é sofrer por amor do Evangelho.
E vamos aqui para 3 profetas logo na sequência. Em Êxodo capítulo 4, o profeta Moisés se justifica para Deus, dizendo que não é homem eloquente, nem de ontem, nem de anteontem, porque era pesado de boca e pesado de língua. Mas aí o Senhor disse: vai, porque eu serei com a tua boca e te ensinarei o ar de falar. O que há de falar, ou seja, o homem tem uma afirmação, mas Jesus, Deus ali no caso, o Senhor, com todas as letras maiúsculas, tem a afirmação. E no versículo 11, aí é no 10, onde ele diz que não é homem eloquente. No 11, Deus faz várias interrogações, parece que 2 ou 3 ao profeta. Não é eu quem fiz o mudo ou o surdo, o que fala e o que não fala, é eu quem manda, é eu quem ordeno. Mas a gente vê, irmão, um homem que Deus tinha levantado para resolver questões, ser aquele que ia liderar o povo, falar diante de autoridades, estava com essas afirmações, esses argumentos. O segundo é Jeremias, logo no capítulo 1, Deus fala que escolheu ele ainda no ventre, mas aí ele fala para o Senhor, no capítulo 5, que ele não sabia falar porque era uma criança, e Deus diz na continuação: não digas eu sou uma criança, porque eu ponho as minhas palavras na tua boca. Observe, irmão, eu não sei falar, eu sou uma criança. Agora vamos para o terceiro profeta, que aí é uma situação mais caótica, tem que fazer todo um levantamento, ali é o início de tudo, quando Deus aparece para Jeremias. Mas vamos para uma situação que está registrada em 1 Reis, capítulo 19. A partir do versículo 8, a palavra para Elias é: levanta-se. Mais na frente, irmãos, nós vamos precisar desta palavra. Porque antes de fazer o ide, precisa se levantar, irmãos. Muitas vezes o inimigo quer nocautear, pisar na cabeça. Um irmão falou uma coisa uma vez que eu não esqueci mais: não adianta você ir lá no púlpito, pegar o microfone, dar 3 pisadas no chão e dizer que o diabo está debaixo dos pés dele, sendo que esse mesmo diabo está fazendo uma festa na casa dele, com a esposa, os filhos, tudo sem direção. Mas a situação do profeta, irmãos, é delicada. No 8, no versículo 8, eu já falei que a palavra é levanta-se. Mas no versículo 10, o profeta fala para Deus, irmãos, a situação. Que o povo de Israel tinha derrubado os altares de Deus, tinha matado os profetas, deixado o concerto. Aí aqui vem mais uma palavra, o eu. E eu fiquei só, e quero tirar-me a vida. No versículo 14 do mesmo capítulo, ele repete as mesmas palavras. Parece que tem só uma palavra que não se encontra no versículo 10 de 1 Reis, capítulo 19. Eu fiquei só. Ou seja, meus amados, 3 coisas que é terrível se o crente realmente não tiver firmado na rocha. É o que parte de mim: eu não sei falar, eu sou uma criança, eu fiquei só. Ou o que vem de lá para cá. E aqui nós vamos ter um exemplo: Jesus. Em Lucas capítulo 13, Jesus cura uma mulher que andava encurvada, e era demônio que o escravizava. Ele cura e de repente já chegam para confrontar Jesus, porque era um dia de sábado. Mas não é tão grave, meus amados.
Aí Jesus diz: um dia de sábado tu tira o teu boi, o teu jumento para beber água. Não podia eu, num dia de sábado, curar esta filha de Abraão, a qual há 18 anos Satanás mantinha presa? Ou seja, vem o argumento de lá para cá, mas o crente tem que estar preparado igual a Jesus. Em João capítulo 9, Jesus cura um cego. Vem novamente argumentos, porque era dia de sábado. E outra coisa, aquele homem que tinha curado era pecador. Aí aqui já quem fala, meu irmão, é aquele que foi curado. Se ele é pecador, eu não sei. Eu só sei que eu era cego e agora vejo. Será que nós estamos mesmo preparados para o combate que vem de lá para cá, irmãos? Mas o inimigo, ele vai aumentando o tom, ele vai apertando a situação. Em Lucas capítulo 11, o argumento era: Jesus ensinava a multidão e curou uma pessoa endemoniada que era muda. Aí veio dizendo, o argumento já era que Jesus curava demônio pelo príncipe dos demônios. Observe que vai apertando o argumento, vai sendo mais forte. Mas aí Jesus vai ali com argumentos ali, confronta novamente, e mais na frente tem um desfecho impressionante que daqui a pouco nós vamos ler, não o que eu já citei aqui, porque ainda falta o argumento mais pesado que nós encontramos, no meu caso, contra a pessoa de Jesus. Será que você está preparado para alguém dizer: tem demônio e está fora de si? Foi o que falaram com Jesus após ele dizer que era o bom pastor, que ele veio para que tenham vida e a tenham em abundância. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Mas se levanta alguém ali e diz: tem demônio e está fora de si. Mas se levanta alguém que o nome dele não está registrado lá, bom é os anônimos, meus irmãos, e diz: pode porventura um demônio abrir os olhos do cego? Ou seja, o contexto termina com uma interrogação. Nós devemos ter, irmãos, a palavra preparada, não assim por nós mesmos, como Jesus ensinou. Não devemos ter uma certeza, preparar já o argumento, porque você não sabe qual vai ser o confronto. Agora, bem recente, uma senhora de idade disse: você é evangélico? Eu disse: sou evangélico, sou cristão, sou um bocado de coisa boa, mas eu já fui terrível. Ela disse: mas além de terrível, você também já foi católico? Se eu me achava católico, senhora, fui várias missas, apadrinhei várias crianças lá. Eu chego lá, uns me chamam de irmão Chagas, mas ainda tem alguém que me chama de compadre na localidadezinha lá. Aí ela disse: mas o padre não mandou você fazer o que fez, mas ele também nunca leu, minha patroa. Não vos embriaguei com vinho, mas enchei-vos do Espírito. Ele nunca leu. Ele só não lê de costa como antigamente, mas ele nunca leu esse versículo. Na igreja onde eu estou, é lido. É mesmo. E o que mais? É lido que aquele que furtava não furte mais, antes trabalhe, fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com quem tiver necessidade. Aí ela baixou a cabeça: aí né? Vocês aprendem rápido, né? Senão ninguém aprende não, mano. Tem um Todo-Poderoso que nos auxilia. É o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Aí sabe de coisa demais. Vai trabalhar. É assim, meus amados. Agora vamos para a terceira, irmãos. É o que pode surgir no nosso meio tentando acertar, que no caso dos discípulos, eu acredito que fosse tentando acertar, mas foram repreendidos por Jesus. Vamos para o primeiro fato. Interessante é o registro que se encontra em Lucas capítulo 22. Se aproximam os soldados para prenderem o Senhor, e Pedro tentando acertar, sede de justiça, pescador, puxou a espada e decepou a orelha do soldado. No registro de Lucas capítulo 22 está que Jesus curou, meu irmão. Então o homem, sem a direção de Deus, ele está preparado para cortar a orelha,
mas o nosso Jesus é aquele que cura, irmão. Já no Antigo Testamento, eu sou o Senhor que te sara. Em Lucas capítulo 9, se eu não me engano, os discípulos, 2 nesse caso, não foram bem recebidos em uma aldeia e disseram para Jesus: Senhor, tu quer que desça fogo do céu, que nós rogue a Deus e desça fogo do céu para consumir os homens, assim como foi Elias. Observe, irmão, que eles usaram a palavra de Deus do Antigo Testamento, assim como foi Elias. Jesus disse: não, eu não vim para destruir as almas dos homens, mas sim para salvá-la. O homem sem a direção de Deus, tentando acertar com sede de justiça, quer que as pessoas morram queimadas, mas Jesus disse: não, eu não vim para destruir. Outro episódio que aqui já é mais sério, também está registrado lá em Lucas, mas o relato de Marcos capítulo 9 é maior, mais detalhado. É quando os discípulos chegam para Jesus e dizem que viram um homem expulsando o demônio, uma pessoa expulsando o demônio, e eles proibiram, meus amados, porque não anda conosco, não anda com nós essa pessoa, e nós proibamos. Aí Jesus disse: não proibais, porque quem não é contra nós é por nós, meus amados. Eu me lembro aqui de uma reunião de obreiros, onde foi falado sobre o que pode vir contra a igreja, e nesse momento, o nosso irmão que é de outra denominação, ele não é o nosso inimigo, ele é para ser o nosso aliado, porque o nosso inimigo terrível já é o diabo, e tem aqueles que são instrumento deles, meus amados. Então é o momento de jamais medir forças, mas sim se unir. O meu irmão não é o meu oponente, o meu irmão é o meu componente, num campo de batalha terrível, que o propósito do diabo é destruir. Os argumentos é forte, meus amados, por isso que o apóstolo Paulo escreveu aos Coríntios, 2 Coríntios 10:4, porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. As fortalezas aqui não é aquelas que prenderam o apóstolo Paulo, não, meu irmão, é espiritual, é a organização do diabo, do inferno, de tudo que é maligno contra a igreja. É sério, meus amados. No versículo 5 fala que os argumentos que se levantam contra todo o conhecimento de Deus. Muitas vezes você quer ler a Bíblia e vem aquela luta para não ler, para mexer em outro equipamento que não é a Bíblia, em alguma coisa, um enfado. Você tem que resistir, porque isso é maligno. Eu ouvi de irmãos no início da fé: não é normal você, em qualquer outra programação, digamos um aniversário, não vem sono, mas quando vai ler a Bíblia, começa a tombar ali na cadeira. Não é normal, é orar e reagir. Assim é contra tudo que vem contra a obra de Deus. Agora vamos para poder entrarmos em Atos dos Apóstolos. Se os discípulos têm continuado com essa sede de justiça, decepando orelha de soldado, querendo destruir as pessoas, através do pedido deles a Deus, proibindo de alguém expulsar demônios, como era que Saulo de Tarso, um homem que era extremamente zeloso da tradição dos pais, ia ser alcançado pela mão do Senhor Todo-Poderoso e pelo Evangelho. Não ia, meus amados. É impressionante lermos lá em 1 Samuel capítulo 16, que após Samuel ungir o pequeno Davi, pastor de ovelhas, como rei de Israel, mas saía reinar no futuro, bem na frente, o Espírito de Deus se apoderou
de Davi. Mas no versículo seguinte, o Espírito do Senhor se retirou de Saul e um espírito maligno se apoderou de Saul. No capítulo 17, a gente até vê Saul preocupado com Davi, ele querendo ir ao combate contra o gigante, e ele pega a armadura dele. Alguns dizem que Saul tinha 1,10 m, historiadores, aqui não está na Bíblia, e Davi tinha 1,70 m no máximo, homem de pequena estatura, e ele não conseguiu marchar com a armadura daquele homem que era muito grande, e ele pediu para que se retirasse aquilo dele, e ele ia ao encontro do gigante em nome do Senhor dos Exércitos, do Deus de Israel, a quem aquele gigante estava afrontando. Mas no versículo 18, as coisas começam a mudar, começa uma perseguição implacável de Saul contra Davi. Por quê? Davi, cheio do Espírito de Deus, se apoderou dele. Saul, sem o Espírito do Senhor e apoderado de um espírito maligno. No capítulo 24, esse versículo, esse contexto eu já li várias vezes. No versículo 1 logo, narra que Saul chega de uma batalha contra os filisteus, na loucura dele, o problema era vencer. Mas quando chega, dá a entender que não deu tempo aquele homem tomar um banho. Não deu tempo ele se alimentar. Eu não afirmo de acordo com o texto, não posso afirmar, mas dá a entender. Porque já chega alguém no versículo 1 e diz: eu sei aonde se encontra Davi. Aquele homem se apavora, faz uma seleção de 300 homens e sai à procura de Davi. Antes do versículo 8, 7, por aí, já narra que Davi estava numa caverna, escondido, com os seus homens. E quando os homens de Davi viram Saul e disse: hoje Deus entregou o teu inimigo nas tuas mãos. O que eu entendo, irmão, com esse texto, com essas palavras dos soldados, dos aliados de Davi, é que se não fosse estas palavras, ele não teria cortado o manto do rei, mas ele ainda cortou, mas dá a entender que ele segue atrás, pede desculpa e diz que longe dele tocar no ungido do Senhor, mesmo ele sem o Espírito de Deus, mas ele usou essas palavras. Só que aí ele fala algo interessante: ele advogará entre mim e ti, ele vai ser o juiz dessa causa. Onde eu quero chegar, meus amados? Os discípulos sem o Espírito Santo, nos evangelhos, mesmo sendo orientados por Jesus, eles agiram dessa forma. Mas em Atos dos Apóstolos, após eles terem absolvido que Jesus ressuscitado falou para eles: ficai porém na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder, e de por todo o mundo pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, quem não crê será condenado. Esses sinais seguirão aos que crerem. Portanto, ide e fazeis discípulos, batizando-as no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. As coisas mudaram, irmão. Permaneceram em Jerusalém, foram até os confins da terra. Veio o dia de Pentecostes, eles foram cheios do Espírito Santo, e como foi enfatizado em quase todos os cultos do retiro, que todos foram cheios. Os primeiros convertidos de Atos capítulo 2, versículo 44, a palavra todos, meus irmãos, observem, todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Veio a cura
de um coxo, observem o que está lá, não tenho prata nem ouro, mas tudo o que tenho te dou, em nome de Jesus Cristo o Nazareno, levanta-te e anda. Observem esta palavra, levanta-te e anda. E aquele homem não somente andou, mas saltou, louvando a Deus no meio do templo. Pedro foi chamado perante as autoridades, confrontou as autoridades, mas na continuação o número chegou a quase 5.000. Foi escolhido diáconos para organizarem a demanda que tinha ali, muitas pessoas necessitadas. No meio dos 7, 2 se destacaram como evangelistas. Também foi abordado muito no nosso retiro. E através de meus amados, Saulo de Tarso foi alcançado. Quando eu leio ali as últimas palavras de Estevão, que as pessoas colocavam as mãos nos ouvidos e rangiam os dentes contra a mensagem, contra Estevão, o que eu entendo é que talvez Saulo até rangesse os dentes, mas ele não tapou os ouvidos, a mensagem entrou no seu coração. Aí aqui eu volto para o texto que eu falei que ia citar. Lucas capítulo 11, versículo 21, a palavra de Deus faz ali uma ilustração, digamos uma parábola, onde Jesus fala de um mais valente no versículo 21. No versículo 22 ele fala de ele fala de um valente. No versículo 22 ele fala de um mais valente. Ali Jesus está se referindo a ele. Os discípulos, irmãos, estavam com o mais valente. No versículo 23 Jesus diz: quem não é comigo é contra mim, e quem comigo não ajunta espalha. Ou seja, enquanto os discípulos estavam agindo com a força da carne, confiando na espada em si mesmo, citando o Antigo Testamento, eles estavam longe de se cumprir, de ajuntar com Jesus. Ou o homem está ajuntando com o mais valente, ou ele está espalhando com Satanás. Os discípulos ali, irmão, começaram a escrever uma nova história, mas observem que no capítulo 8, nos primeiros versículos, Saulo assolava a igreja, e aí é onde eu digo que este homem era um instrumento de Satanás, porque a igreja ficava dispersa, indo uns para um lado, outros para outros, mas eles não perdiam tempo anunciando a palavra de Deus, e aquele homem ficava mais enfurecido ainda. No capítulo 9 ele pede carta para assolar novamente os irmãos, mas aí ele cai por terra e diz: Senhor, Senhor, quem és tu, Senhor? Aí Jesus diz: eu sou Jesus a quem tu persegue. Agora observe uma coisa que Jesus disse: levanta-te e entra na cidade. Só, meus irmãos, que ele não entrou mais na cidade como ele queria. A autoridade ali em quem eles confiavam não era mais aqueles que tinham dado a autorização. Entra na cidade, agora tu está debaixo das minhas ordens. Quando Jesus ressuscitado fala para Ananias, ele diz: eis-me aqui. Aí ele diz: levanta-te e vai à rua chamada direita. Observe esta palavra: levanta-te. Aí diz a palavra de Deus, meus amados, que após este homem ter orado por Saulo, aconteceu algo extraordinário. Vejamos o que diz a palavra de Deus em Atos, capítulo de número 9. Atos, capítulo de número 9. A primeira mensagem deste homem novo convertido. Capítulo 9, versículo 19. E tendo comido, ficou confortado, e esteve Saulo alguns dias com os discípulos que estavam em Damasco, e logo nas sinagogas pregava a Jesus, que este era o Filho de Deus. Mudou tudo. Observe o versículo 21. Todos os que ouviam estavam atônitos, e dizia: não é este o que em Jerusalém perseguia os que invocavam este nome, e para isso veio aqui, para os levar presos aos principais dos sacerdotes?
Irmãos, as pessoas ficaram atônitas. Alguém diz, mas por quê, irmão? Duas coisas. Além de eles saberem quem era ele, este homem, irmão, falava com toda ousadia, ousadamente, diz na continuação. No versículo 19, falava de tal maneira. No versículo 14, falava de tal modo. É aqui, meus amados, onde eu ligo a palavra dos dois profetas e o que Deus falou para os profetas. Eu serei com a tua boca. Não digas, eu sou uma criança, porque eu ponho as minhas palavras na tua boca. Este homem falava ousadamente, irmãos, porque ele era um instrumento de Deus. Ele foi um instrumento de Deus, tanto com a voz como com o punho. Mas falar ousadamente tem um preço, irmão. Falar de tal modo tem um preço. Falar de tal maneira tem um preço. Vamos ver o que diz a palavra de Deus em Atos capítulo 14. O tempo passa rápido, irmãos. Atos capítulo 14, versículo 1. E aconteceu que em Icônia entraram juntos na sinagoga dos judeus e falaram de tal modo que creu uma grande multidão, não somente de judeus, mas também de gregos. Mas os judeus incrédulos incitaram e irritaram contra os irmãos os ânimos dos gentios. Detiveram-se, pois, muito tempo falando ousadamente, irmão, além de falar de tal modo ousadamente acerca do Senhor, o qual dava testemunho a palavra da sua graça, permitindo que por suas mãos se fizessem sinais e prodígios, se cumprindo aqui, Marcos capítulo 16, dividiu-se a multidão da cidade, uns era pelos judeus e outro era pelos apóstolos. Aconteceu aqui uma grande divisão, e havendo um motim, essa palavra é usada no jargão da segurança por policiais, tanto de judeus como de gentios, com os seus principais, para os insultarem e apedrejarem. Saiu do papel? Saiu, versículo 19. Sobrevieram, porém, uns judeus de Antioquia e Icônia, e tendo convencido a multidão, apedrejaram a Paulo e arrastaram para fora da cidade, cuidando que estava morto. Mas rodeando, observe esta palavra, meus amados, rodeando os discípulos, levantou-se e entrou na cidade. E no dia seguinte saiu com Barnabé para Derbe, e tendo anunciado o evangelho debaixo de peia, essas pedradas não feriram o apóstolo. Naquela cidade, feito muitos discípulos, voltaram para Listra, Icônia e Antioquia, confirmando o ânimo dos discípulos, exortando-os a permanecer na fé, pois que por muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Irmãos, entrar no reino de Deus não é, como disse um pregador que agora está quase esquecendo a Bíblia, não é mamão com açúcar, não, é dificuldade mesmo. Este homem aqui, após ser apedrejado, o rascunho dele saiu do papel, ele foi apedrejado, jogado fora da cidade. Agora observe uma coisa aqui, que Paulo está em uma situação privilegiada, oposta da de Elias, em 1 Reis capítulo 19, os discípulos o rodearam em um momento difícil. É nós rodear os nossos pastores, é nós rodear os evangelistas, os irmãos que estão engajados na obra missionária, porque muitas vezes eu creio que eles estão necessitando, assim como Moisés, quando com as mãos levantadas o povo de Israel vencia, quando ele baixava as mãos era o povo inimigo que prevalecia, mas teve uma atitude louvável de dois, Arão e Uz, ajeitaram uma pedra lá como um banco e sentaram o profeta, e um ficou com a mão levantada de um lado e o outro do outro, e assim o povo de Israel prevalecia. Em Esdras capítulo 9, nós vemos ali Esdras em uma situação, após ter recebido a notícia de como estava o povo no exílio, a semente santa se misturando com a profana, e ele ficou atento
atônito, diz a palavra de Deus, mas todos os que tremiam a palavra de Deus se sentaram com ele atônito, mas diz no capítulo 4 que ele continuou sentado até o sacrifício da tarde. A notícia impactou ele de um jeito que ele continuou sentado, meus irmãos. Aqui eu ligo a parceria, como é importante. Os discípulos os rodearam, ou seja, alguém chegou para rodear e apedrejar e jogar fora da cidade. Aqui nesse versículo eu fico querendo cobrar Deus, mas quem sou eu? Aqui o pastor Glauco já pregou que a Bíblia não foi escrita para sensacionalista, mas para cristão. Mas eu fico buscando, por que não está a palavra que os discípulos oraram pelo apóstolo e ele tipo ressuscitou com essa força para ganhar muitos discípulos, para fazer muitos discípulos e continuar anunciando a palavra de Deus. No capítulo 20, é como que Paulo aqui esteja lembrando direto de Atos capítulo 4, ele diz: estou indo para Jerusalém, não sei o que lá me há de acontecer, senão que o Espírito Santo de cidade em cidade me revela que me esperam prisões e tribulações. Meus amados, eu novo na fé, foi passado o filme A Cruz e o Punhal na Barra do Ceará, em cima da periferia, e quando passou aquelas cenas de violência, meu Deus do céu, os irmãos estão fazendo uma coisa errada, que aqui já é lugar de violência. Só, irmãos, que muitos conhecem já o filme. Lá na frente tem aquela drogada que vai para o beco, e aquele cara fica feliz por ela ter voltado, e diz que a primeira é de graça, e ele aplica, e não surte nenhum efeito. Aí ele disse que ela está vendendo uma mercadoria sem valor, e ele espanca ela, irmão. Ou seja, ela tinha aceitado a Cristo, irmão. Não fez mais efeito. O mundo não tem mais poder sobre aquele que Jesus lavou, mesmo com as suas falhas. Tem a cruzada e se converte em Nick Cruz. Mas Nick Cruz, irmãos, ele tinha, os pastores usam uma expressão, ele tinha guardado um gesto do pregador David Wilkes. Internalizou. Ele internalizou porque o pregador David Wilkes chega para pregar para ele, e ele cospe o pregador e diz: eu vou lhe matar. Aí o pregador diz: mesmo que você me mate e me encorte em 1000 pedaços, cada pedaço vai continuar dizendo que lhe ama. Quando aquele homem aceita Cristo, após o apelo ali na grande cruzada, vem o seu algoz para matar. Puxa o punhal, e Nick Cruz ali faz uma defesa, toma, e pega ele por aqui e diz: a sua vida está nas minhas mãos, eu tenho o poder de tirar e de devolvê-la. Aí ele demora um pouco e diz: eu vou devolver. Aí o moreno Abdullah dá uns passos para trás e diz: essa eu não entendi. Eu não entendi. E dá as costas e vai para a arquibancada. Irmão, ele tinha uma certeza que aquele homem mudou, senão ele não tinha dado as costas para ele. Ele não teria virado de costa para Nick Cruz. Ele absolveu aquelas palavras do pregador. Vale a pena você pregar, meu irmão, mesmo que seja dizendo que não tem capacidade. Que não tem capacidade. O apóstolo Paulo deixou claro: a letra mata, o Espírito vivifica. O tempo já está passando, mas vamos aqui só lembrar do texto lido inicialmente. Jesus percorria, segundo os historiadores, ele percorreu entre 2.500 quilômetros a 5.000 quilômetros. Geograficamente falando, a cidade era o próximo. Muitas vezes, irmão, às vezes a gente, para ir para Jericó, fica torcendo que tenha uma passagem, que alguém pague, né? Não fez um sacrifício como a família Alencar. Irmã Marisa está aqui, tem um cofre, já bota suas reservas lá, já pensando na viagem de Jaicós, que é a que sai mais caro. No caso, sempre vai 3 pessoas. Será que nós temos, irmãos, orado pelos que têm ido? Os irmãos sempre falam: você tem 3 maneiras de ajudar: indo, contribuindo e orando. O que nós temos feito?
Jesus percorria ensinando e viu a miséria daquele povo desgarrado como ovelhas que não tem pastor, irmãos, e teve grande compaixão delas. Aí às vezes nós enchemos a boca sem abrir a Bíblia. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. O sentimento dele foi esse, irmãos. Nós citamos sem abrir a Bíblia: sede meus imitadores, porque eu sou de Cristo. Nós estamos sendo, irmão, imitador de Paulo, mesmo sendo apedrejado, caluniado, na prisão. Será que vamos ter coragem de confrontar autoridades? É estreito, irmão, só quem viaja sabe. Os argumentos são fortes de pessoas muito simples. Então você, por mais simples que seja, precisa pedir a direção do Espírito Santo. Porque Paulo pregou com essa convicção porque ele viu Estevão tombar. Então ele saiu preparado. Ele viu. É tipo como Deus me deu um livramento. O que não aconteceu com Estevão, o que aconteceu com Estevão não aconteceu comigo. Então eu não posso desistir. Aí este homem já velho, observe, irmão, ele não é egoísta. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor justo juiz me dará naquele dia, mas não somente a mim, mas a todos os que amarem a sua vinda. Todos dizem que é a última carta que ele escreveu, é o último capítulo, é o capítulo 4 de 2 Timóteo. Morreu lembrando de nós. A todos os que amarem a sua vinda. Vamos ficar de pé, eu vou fazer uma breve oração e vou passar aqui para os irmãos da comissão de missão. Senhor nosso Deus,